Nascemos em um país considerado cristão, onde a maioria de sua população acredita num Deus poderoso e amoroso, que cuida e protege dos seus filhos, que somos nós, os seres humanos. Os cristãos também acreditam que na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, podemos encontrar vários textos e histórias que relatam esse grande amor. Em 1 João 4,8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O nosso Deus ama o ser humano de maneira grandiosa e inigualável, a ponto de oferecer Cristo Jesus como oferta pelo pecado. Em João 3,16, relata um dos versos mais lindos e importantes da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo com tanto amor pelo ser humano e entregando a sua vida por ele, Deus não se agrada de todas as atitudes do homem. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. A prática das coisas erradas entristecem ao Senhor e levanta sua ira. A ira de Deus é o desprazer divino quanto ao pecado. Ele não se agrada de ações vergonhosas que desonram o seu nome e que aborrecem os seus filhos. Em Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. A ira de Deus não é como a ira do homem, que é pecaminosa e que se assemelha ao mal. Mas então, como é realmente a ira de Deus? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Você é sempre muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva, que acaba de começar pela TV Novo Tempo mais uma vez. E como eu sempre digo, poxa, que bom que você dedicou meia horinha da sua semana para estar com a gente. A gente prepara esse programa aqui com tanto carinho, com tanto cuidado, para tentar trazer as melhores notícias e os melhores conteúdos para a sua família, para que você vá bem em todas as áreas da sua vida, seja na vida física, na vida corporal, na sua saúde, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. A gente sempre deseja o melhor para você. Obrigada por estar conosco mais uma vez. E já te faço um convite. Entra lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, todos os programas que a gente, desde o começo da nossa estada aqui, estão lá postados, você pode entrar, assistir, comentar, ajudar a gente a divulgar, você pode conhecer alguém que esteja precisando das necessidades que a gente posta lá, nas coisas que a gente põe lá, sem contar que se você se inscrever no canal, você vai receber em primeira mão todos os vídeos que a gente posta lá e vai poder compartilhar. Além do canal do YouTube, a gente tem uma página no Facebook, eu gostaria que você entrasse lá, conversasse com a gente. Eu já mando um abraço especial para as pessoas que tomam tempo para escrever lá para a gente, mandar sua dúvida, sua sugestão. Puxa, é sempre muito bem-vindo e gostoso ter o seu feedback. Muito obrigada. E eu já ia quase esquecendo, você também tem mais uma forma de falar conosco. Você pode entrar no portal da TV Novo Tempo, da Novo Tempo, da TV, e tem a gente lá, tem o nosso blog Vida Mais Viva. Você pode entrar e acessar também o programa, este programa e os programas anteriores. Agora falando um pouquinho sobre o tema de hoje. Você já pensou na questão da ira de Deus? Às vezes, já aconteceu com você de ler a Bíblia e às vezes ficar pensando, mas puxa, é um Deus de amor, mas eu vejo alguns comentários tão bravos, e aí você pensa que o Deus muitas vezes se manifesta de forma austera. Como se coaduna com um Deus de amor que a gente vê às vezes no Novo Testamento? Deus fica irado? Como a gente? É a mesma coisa? Você viu a gente falar na abertura sobre a questão da ira de Deus. E é esse o tema do programa de hoje, a ira de Deus. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe o pastor Milton Dax. Tudo bem, pastor? Olá, Marina, tudo bem? O pastor Milton é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que atua na região de Ibiúna. Pastor, vamos falar então um pouquinho sobre a ira dos homens, a ira de Deus e a diferença que existe entre elas. Porque, para falar a verdade, Deus fica irado? Eu creio que a gente pode talvez começar pela definição da ira, se você Pois não se importar, Mariana. Claro, pode Eu peguei ir. aqui uma definição, vou pedir licença para ler, porque essa definição é de um dicionário, always ou ruais, para alguns que gostam dessa pronúncia. Aqui diz que ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor, não é? Que é dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa ou insulto,
ou um rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, cólera ou a própria indignação. Isso tem a ver com Deus? Não. Não. Não, eu diria não. A Bíblia diz que não, né? Isso eu creio que está bem no âmbito horizontal, humano. Isso é uma boa definição da ira humana, mas não pode ser levada para a definição da ira divina, até porque o humano é parcial. Veja, nós temos uma situação, algumas limitações como seres humanos. Eu vou citar alguns exemplos práticos. Pois não. Nós temos 5 sentidos que faz a gente entender o mundo ao nosso redor. E a nossa cognição, através desses sentidos, fazem com que a gente então entenda tudo o que está acontecendo a partir daquilo que esses canais sensoriais nos trazem, a nossa visão, o nosso toque, a nossa audição, enfim. Quando a gente está vendo alguma coisa acontecendo que está nos trazendo indignação, isso pode acontecer, pode estar acontecendo com alguém que a gente não conheça, ok? Você está presente e de repente começa a acontecer algo que traz a você o constrangimento ou começa a exercer sobre você essa influência de você começar a querer ficar irado, porque você está vendo que alguém está sendo prejudicado, alguém está sendo ofendido, até mesmo machucado fisicamente, não é? E você, ao contemplar aquela cena, você faz a sua avaliação. Você não conhece aquelas pessoas, você está fazendo aquela avaliação. Tira suas conclusões você está tirando parciais. suas conclusões. Você não tem condições de saber as motivações que levaram aquelas pessoas a tomar tal atitude. A tomar aquelas atitudes, ou aquela pessoa a tomar aquela atitude. Okay. Então você vai fazer essa avaliação. E você está nesse ângulo. Imagine que alguém que está vendo de um outro ângulo consiga ver coisas que você não está vendo pelo sensor dos olhos, não? Pelo o sensor da visão, né? E aí essa pessoa já tem uma outra conclusão. Parcial também, mas parcial. De outro ponto de vista. Ela vai tomar uma posição em relação àquilo que ela está vendo, que pode distinguir da sua. Claro. Então, você pode ter uma ira que não seja tão grande, mas aquela que está mais próxima ou que está vendo de um outro ângulo pode ficar alguns detalhes. Muito irascível, né? Pode tomar uma atitude realmente diferente da sua. Então, nossa avaliação, a ira, ela está muito limitada pela nossa própria limitação humana. A nossa finitude, limitação Exatamente. humana. E a ira de Deus, então? A ira de Deus é diferente porque ele vê tudo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, então ele teria todos os ângulos, é isso? Exato. Deus tem todos os ângulos e Deus tem outra coisa que completamente sai da nossa capacidade, nossa esfera humana. Deus, quando ele sabe que uma pessoa está agindo, ele sabe quais foram as intenções que o levou a fazer o que ele está fazendo. Isso nenhum ser humano tem condição de saber. O ser humano não tem condições. Às vezes, se nós olharmos uma situação que está acontecendo, a gente inclusive pode se irar por algo que não deveria. Talvez aquilo que é um crime doloso não foi doloso. Não é? Aquilo foi culposo, ou seja, a pessoa não teve intenção de fazer aquilo. Para você que está nos assistindo, o dolo quer dizer a intenção, né? Culposo é quando não há intenção, quando não há intenção. E Deus sabe se a intenção... O juiz, um juiz que está avaliando um réu, o caso de um réu que está sendo condenado ou está sendo ali investigado, ele vai fazer isso por evidências de testemunhas de que está vendo. Mas, finalmente... É Deus que é o grande juiz que vai saber se aquela pessoa realmente... Então, tem gente que é absolvida, que ao invés de receber uma condenação por dolo, né, porque tinha intenção de fazer, recebe por uma punição que não tinha intenção de fazer, mas aos olhos de Deus é exatamente ao contrário. O julgamento humano é muito suscetível a falhas, né? Muito, muito suscetível. Então, assim, quando a gente fala da ira do ser humano, a gente sempre fala isso na esfera da limitação humana. Quando a gente fala de Deus, a gente está vendo um Deus que ele age na história, não é um Deus distante, é um Deus presente que está agindo na história da humanidade, e um Deus que se interessa com os nossos assuntos, e um Deus que ele se injuria com a injustiça. E você olha, a Bíblia está encharcada de textos, ela é cheia de textos no Antigo e no Novo Testamento, mostrando o quanto Deus fica indignado quando as pessoas estão agindo de maneira injusta, não é? E impiedosa. Né? Então, isso é Deus que está julgando, porque agora ele tem capacidade de fazê-lo.
E mesmo Deus tendo toda essa avaliação, vamos colocar isso de uma forma muito prática. Imagina Deus, nesse exato momento, vendo que alguém está planejando um crime contra uma criança indefesa. Deus sabe disso. E ele fica irado. Claro, mas e Deus, ao mesmo tempo que ele tem essa ira, ele tem a intenção de mudar o coração dessa pessoa para que ela entenda que essa ação, se ela praticar essa ação, além de levar a dor a uma pessoa que será a sua vítima, ela também é a própria vítima desse mal que é o pecado dentro de nós. Então Deus atua com misericórdia do lado de cá e do misericórdia do outro lado também. Ele quer convencer essa pessoa a mudar o seu coração para que ela não incorra na punição divina. Fora que ele tendo o poder de atuar na história, como você disse, ele é um Deus presente, um Deus atuante, tendo o poder de atuar, ter que se segurar, porque ele deve respeitar a decisão de cada um, não deve ser fácil, né? Exato. E sabe, Mariana, existe muito essa questão em que as pessoas gostam de colocar e enfatizar a ira de Deus. Olhando para os textos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, e parece que eles fazem uma dicotomia, uma diferenciação de um Deus... Dois deuses tão diferentes, né? Exatamente. Como se não fosse o mesmo Deus, como né? se fossem dois deuses, trabalhando com métodos diferentes. Mas isso não é um fato. Como a gente consegue encontrar, então, o equilíbrio e entender quem é Deus no meio dessa história toda, já que ele é o mesmo de Gênesis a Apocalipse? Eu vou dar um exemplo. Lúcifer, que quando habitava no céu, né, ele começou a colocar uma ideia de que Deus era um Deus arbitrário, duro, né, um Deus que determinava, um Deus que não amava. E Deus permite que Lúcifer trabalhe essa ideia, mesmo tentando convencê-lo do contrário. E ele vai disseminando isso entre os outros anjos. Tanto que quando ele é expulso com uma terça parte dos anjos. Deus poderia simplesmente destruí-lo, não fez. Como poderia ter destruído essa outra terça parte, recriar Também e repovoar a parte que se perdeu dos anjos? Quando você vem para o Éden, que é Adão e Eva, Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, vocês morrerão. Eles comem e não morrem. Quem morre é o Cordeiro. Está lá no capítulo 3. Quem morre é o Cordeiro. E era exatamente já uma evidência muito clara de que Deus providenciaria um meio para salvá-los. Com certeza. Logo quando eles saem, eles têm o Caim e Abel, o Caim se levanta contra o seu irmão e assassina o seu irmão. E Deus permite que ele vá para uma outra terra. Ele anda errante por essa terra e tudo mais. Deus não tira. O primeiro homicida não morre na mão de Deus. Ele morre por uma consequência da própria vida. Não? Claro, claro. Quando você vê os antediluvianos, outra evidência muito clara, você vê um Deus longânimo trabalhando com eles e mandando avisos claros que ele estava se aborrecendo com tudo aquilo e que finalmente ele manda, quando a coisa está bem feia, ele vai lá e chama o Noé. E ele ainda dá 120 anos para o Noé pregar construindo um barco. Quer dizer, a ira de Deus está recheada de misericórdia, de graça, de amor. Então, Deus, ele nunca vai colocar a sua ira, ele executar a sua ira, sem antes ele permitir que as pessoas realmente conheçam a sua graça. 1000 oportunidades incontáveis, conheçam a sua graça. Né? Exatamente. Quando você termina o dilúvio, você já tem o Noé ali se embebedando com a plantação da sua vinha. Né? E você vê um Deus misericordioso. Você vê a torre de Babel sendo construída. Exatamente contrário a um claro aviso de Deus, que eles não deveriam fazer. Exato. E Deus, ao invés de matá-los, né, como poderia fazer pelo seu poder, Deus confunde as línguas, eles são afastados. Depois você vê um Abraão sendo chamado. E quando Deus chama a Abraão, que é Abrão no começo, e depois ele estende esse nome que vai ser um pai de uma grande nação, quando ele promete Isaac, ele fala da cidade que ele daria, né, das terras que ele daria, ele fala assim, olha, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, não é agora que vocês vão conquistar, porque ainda vai se levar 4 gerações, 400 anos. Por quê? Porque ainda não transbordou a minha taça da ira, ou seja, a minha graça é abundante. Eu quero ainda que eles estão tendo oportunidade. Eles têm né? oportunidade de salvação e arrependimento. Você sai dessa história, você vai já no capítulo 18, você vê o Abraão tendo um diálogo com Deus, falando assim, Senhor, se lá em Sodoma e Gomorra, que foi destruída por Deus, houver 50, e ele vai diminuindo,
finalmente Deus não vou destruir Sodoma e Gomorra, mas infelizmente Sodoma e Gomorra não aceitavam os apelos de Deus e ela não se voltava. Quando você vê Nínive, Deus manda o Jonas a Nínive. Nínive era a capital do horror daquela época. Tanto que Jonas falou, eu vou embora. Nossa, eu não vou parar ali nem. Não vou lá, não vou pregar para esse povo em hipótese alguma. E você vê Deus agindo com misericórdia. E engraçado que Jonas ele ainda fala, se eu for lá, você é misericordioso, eu vou pregar para eles e aí eles vão se arrepender. Já sabendo, conhecendo realmente que Deus, existe um momento da sentença, mas que ela toda recheada de 1000 oportunidades para arrependimento. Sem dúvida. Né? Quando você vai para Isaías, logo no capítulo 1, Deus fala assim, o boi conhece o seu possuidor, Israel não me conhece como Deus, como Senhor. E Deus vai falando que eles estão enfermos por causa do pecado. O pecado deles está muito grave, mas no versículo 18, ele vinde, rezoemos. Né? Vem cá, se os seus pecados forem vermelhos, eu vou deixar branquinho. Eu vou transformar, eu posso te livrar dele, eu posso te fazer uma pessoa plena e feliz. E você citou todos esses exemplos que, se você for falar, a gente mencionou muito Gênesis, mas vai até o Apocalipse com 1000 histórias. Mas eu fiquei curiosa. A ira de Deus começou depois do pecado ou é anterior a isso? Então, eu creio que a ira de Deus ela só se revela quando há rebelião. Não existe outra forma. Existe um motivo para se irar antes. Não existe motivo. Por exemplo, o salmista falou que em pecado nos concebeu nossa mãe. O pecado é inerente do ser humano. Nós não temos como nos livrar do pecado. Agora imagina que interessante. Se nós estamos contaminados com o pecado e Deus é um Deus fala, está contaminado, então vamos simplesmente destruí-los. Não. Deus quer nos restaurar do pecado. Ele ama o pecador, embora odeie o pecado. Claro. O desejo de Deus não é destruir o que está contaminado pelo pecado, mas dar um antídoto contra o pecado. Pastor, enquanto estava respondendo, eu fiquei bem pensando, a gente pensou nessas histórias todas, mas a história do mundo continuou depois de Apocalipse, até que nós chegamos em 2016, 2017 e assim vai. Como essa questão da ira de Deus pode afetar a minha compreensão de Deus e a minha vida nos dias de hoje? Para essa pessoa que está nos assistindo, como que essa questão da ira ou do amor de Deus está inserida no meu contexto, na minha vida? Ok. Afetar Primeiro nós temos que entender etc. a magnitude do pecado. O pecado, ele contaminou a todos e a tudo que nós temos no planeta. Então, quando nós olhamos para o pecado ele realmente é algo terrível. Imagina se Deus não colocasse um fim no mal. Você imagina um pedófilo vivendo eternamente. Nossa. Quanto mal ele faria? Percebe que a ira de Deus tem um propósito, inclusive, de terminar com esse império do mal e tirar pessoas que são vítimas desse mal? Então Deus ele quer salvar a todos, mas se essa pessoa ela quer viver sob o regime da sua própria compreensão e longe de Deus e daquilo que Deus tem como propósito para a vida dela, essa pessoa tem até esse direito, mas é certo que ela também passará por aquilo que é direito daquele que criou, Claro. que é o juízo e o julgamento que Deus vai dar. Eu fiquei pensando agora então, se o pecado é que fez a ira de Deus se manifestar, então no céu a ira de Deus vai acabar? Olha, claro, porque onde não há rebelião, não há necessidade de existir guerras, não? Repreensão. Não há, a correção não é necessária, porque as pessoas viverão a plenitude daquilo que Deus revelou. Na verdade, as pessoas não vão ser mudadas, o caráter não vai ser transformado quando Jesus voltar a essa terra. O momento de aprimoramento e da decisão é agora, hoje. é hoje. É quando eu me submeto a esse poder que é capaz de me transformar de quem eu sou. Eu gosto muito de uma oração de Lutero que diz assim, Senhor, salva-me de mim mesmo. Eu sou o pior inimigo de mim mesmo. Com certeza. Então, quando eu olho para dentro de mim e peço essa graça, Senhor, me ajuda, Deus vai tirando tudo aquilo que, humanamente falando, que a pílula não tira, que os terapeutas não tiram, que os psicólogos não podem tirar, que a psiquiatria não consegue tirar, Deus tira de nós pela sua graça e pelo seu poder. Ele nos transforma numa nova criatura e há muitos relatos disso. No século presente, em pleno século XXI, nós vemos quantas vidas transformadas.
vidas que quando você olhava para ela, do ponto de vista social, do ponto de vista até mesmo psicológico, você não via nenhuma chance daquela pessoa ser transformada, e ela, de repente, ela é transformada por esse poder. Quer dizer, o nosso tempo, infelizmente, já foi, pastor, mas que a gente possa se lembrar, então, que a ira de Deus está com os dias contados. Porque é permeada, acho que podemos resumir assim, é permeada de ações de graça e de misericórdia e que vai ter um fim porque Deus está preparando para nós um mundo muito melhor, né? É verdade. Muito obrigada por ter vindo, doado seu tempo, seu conhecimento para estar conosco. A gente espera você mais vezes aqui, pastor. Amém. Muito Obrigado. obrigada. Eu desejo que você, ao estudar os textos que se encontram na Palavra de Deus, você possa se encontrar com esse Deus que Ele tem a graça abundante. Inclusive, a Bíblia nos assegura que aonde o pecado aumentou, superabundou a graça de Deus. Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua casa, Ele quer salvar aqueles que você ama. Portanto, creia no seu amor e será salvo tu e a tua casa. Amém. Que Deus te abençoe. E agora eu gostaria de falar rapidamente com você. Não fique preocupado ou com medo de um Deus austero, porque como a gente falou aqui bastante durante o programa, esse Deus, ele fica irado sim, mas ele fica irado em sua defesa. Assim como um pai, muitas vezes briga com o filho pequenininho, tentando mostrar qual é o caminho por tanto amor que ele tem pelo seu filho, porque a gente só repreende aquele a quem a gente ama. Que você aceite as repreensões e muitas vezes, se você está sofrendo alguma coisa na sua vida, que você se lembre que isso é a ação de um Deus que te ama imensamente, a ponto de vir morrer aqui no seu lugar. E se o seu pai aqui da terra não for o melhor pai do mundo, não toma esse relacionamento como base não, porque você tem no céu e pertinho de você um pai maravilhoso que te ama mais do que tudo. Fique com Deus e até a semana que vem. Muito bom estar com vocês mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. E hoje nós vamos falar a respeito da ira de Deus. Tema polêmico, interessante, e ver o que a palavra do Senhor nos diz. Nós vivemos de uma cultura, essa cultura ocidental é a cultura do fatalismo. E o que o fatalismo ensina? O fatalismo destina tudo o que acontece na vida ao Senhor, a Deus. Tudo é culpa de Deus. Morreu alguém, Deus quis assim. Aconteceu um problema muito sério, Deus determinou dessa forma. Isso é o fatalismo. Mas nós sabemos que o fatalismo não é bíblico, a palavra de Deus não ensina isso. Essa é uma cultura ocidental que está presente em nosso país, como se Deus fosse o problema de todos os males existentes na sociedade. E eles destinam esses problemas, esses males, à ira do Senhor, à ira de Deus. Mas o que é a ira de Deus? Meu querido, primeiro, a ira de Deus é diferente da ira humana. A ira humana é a ira onde nós desejamos o mal para alguém, quando nós destruímos a vida de alguém. Mas a ira de Deus é diferente. A ira de Deus serve para que o homem se arrependa dos seus pecados. A ira de Deus serve para que o homem volte para Ele, entregue a vida a Ele, entregue o coração a Ele, porque a ira de Deus ela é corretiva, ela corrige o homem na justiça do Senhor. E nós vamos ler um texto que está em Mateus, esse texto está em Mateus capítulo 5, e nós leremos o versículo 22 ao versículo 23, e olha o que diz a palavra do Senhor, o que diz as Santas Escrituras. A Bíblia diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o verso 24, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois
vem e apresenta a tua oferta. O que a palavra de Deus está nos ensinando? O que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está fazendo uma diferença entre a ira do homem e a ira de Deus. Deus aqui, a palavra do Senhor, está mostrando que a ira do homem ela é inaceitável, porque ela é sem equilíbrio. A ira do homem ela não tem amor. A ira do homem ela não tem domínio próprio. É para destruir a vida do outro, independente estando certo ou errado, mas sempre é para destruir a vida do outro, porque não existe domínio próprio na ira do homem. E aí a palavra de Deus nos diz o seguinte: se por acaso você tem algo contra o seu irmão e você vai adorar a Deus e lembra que tem algo contra o seu irmão, então vá e deixa a sua oferta no altar e volte ao seu irmão e peça desculpas, reconcilie-se com o seu irmão. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque Deus não aceita adoração se nós não temos a capacidade do perdão. Se você adora a Deus, antes você precisa perdoar o seu semelhante, perdoar aquele que lhe fez mal. Essa é uma atitude divina e só vem através do poder de Deus. Mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus é para mostrar a você que você está errado e que você precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E quando nós temos consciência da ira de Deus, nós nos convertemos, entregamos a nossa vida ao Senhor. Por isso, sempre a ira de Deus ela é para nos corrigir, para nos salvar, mas a ira do homem é para destruir. Por isso, meu amigo, acredite no amor de Deus, pratique o perdão e entenda a vontade do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja repleto do perdão de Jesus e pratique como semelhante, é o nosso desejo e a nossa oração. E um grande abraço e até a próxima.